Então, como eu disse no vídeo passado, o que podemos considerar agora esse como o terceiro vídeo da unidade 2. Então, nesse outro vídeo anterior, esses portadores, eles têm uma característica de tentativa de dominação dos quadros sociais da memória, porque eles conseguem estabelecer jargões, ou eles conseguem estabelecer controles sobre aquilo que deve ser lido ou rejeitado. Então, esses portadores, no seu discurso de autoridade, ainda que ela seja performativa, ou que esse discurso seja ritualizado, ou exista nesse discurso uma ritualização, porque não reconhece os processos, e nesse jogo, nesse cenário todo, como eu já falei também um pouco, nessa imagem de movimento, nessas coisas todas, é necessário então que compreendamos que eles têm uma autorização e é reconhecido a partir do consenso ou do cotidiano. Eles podem ditar o que ler ou não ler, eles podem ditar o que ver ou não ver, eles podem fazer solicitações de olha, cuidado. São formas de enunciação que não estão baseadas necessariamente numa discussão fundamentada, mas no discurso de autoridade. Então, quando esses sujeitos são consumidos, reconhecidos cotidianamente por um conjunto de pessoas como sendo um portador, então eles se acham no direito de dizer, olha, não leia isso, não veja aquilo, não comente isso. São sujeitos que produzem formas equivocadas. E essas formas equivocadas não são digeridas como equivocadas, é porque elas estão sendo ritualizadas. Basta nós olharmos a dispensa que foi feita em relação ao corte epistemológico para lidar nessa pátria educadora, e assim como dos conceitos. Então, conceitos como comunismo, conceitos como fascismo, nazismo, que possuem um regime de historicidade próprio, ou seja, existe um corte epistemológico necessário para compreendermos como esses processos se ocorreram. Na ritualização das instituições ou do discurso de autoridade, essas dispersões que o discurso permite, elas não estão interessadas nessa historicidade do conceito, mas estão interessadas numa relação estética da experiência. A própria crítica. Então, essa parte educadora em torno do termo crítica, eles querem relativizar a importância da crítica, porque acreditam que a crítica é algo sombrio, a crítica é algo que subverte. Então, o pensamento em torno da crítica é preciso ser observado também com cuidado nesses vídeos de pátria ou da pátria educadora. Ora, então, o profano ou esse exótico, ele tem uma relação com o conhecimento que é duvidosa, porque esses sujeitos eles consideram o conhecimento como algo já mencionado, algo que é familiar ou já é conhecido. Ou seja, eu sei muito bem do que eu estou dizendo. Então, essas conexões que são feitas, que são realizadas para ritualizar processos diferentes como se fossem idênticos ou iguais ou continuidades, ela é uma simplificação do saber e do conhecer. Ou seja, garantir, não é, que essa história monumental, para repetir a Nietzsche, essa história monumental traga as formas exemplares que precisam ser seguidas. E aí então nós estamos tendo os mortos enterrando os vivos, porque o princípio dessa crítica como um sentido negativo, ele é justamente isso, porque ele parte de bases obscuras. Então, os exóticos que estão em bases obscuras, eles relacionam a ciência a partir de bases obscuras. Mas como eles são utilitários, eles então reduzem o conhecimento científico ao discurso.
ainda considerando que para Bourdieu, não é, esses princípios da ciência eles são designados a partir de esquemas de pensamento, programas de pesquisa e de ação. Então, há uma diferença entre o trabalho de um cientista em relação ao discurso, ainda que o cientista também faça relações com o discurso, mas sem se desviar do princípio da própria ciência ou do campo científico que o constitui. Então, é preciso estabelecer uma relação entre o campo científico constituinte, assim como essas metas, relações ou transdisciplinaridade entre o campo e outros campos. Não estabelecer uma privatização do conhecimento. Então, essa simplificação inerente aos profanos, ela implica, então, um efeito doxica. Então, mais crenças e convicções do que provas. E aí que é a grande questão. O cientista precisa provar que as suas argumentações possuem um caminho que é pertinentemente controlado, confiável, seguro, ainda que provisório. Porque o objeto humano, este humano, do agir humano, que expecta o futuro, que tem carência de orientação, que tem necessidades, ele estabelece uma relação, uma ponte entre a vida prática e a ciência especializada de uma maneira que o cientista precisa explicar, mas ele pode não estar interessado em compreender essa maneira, uma vez que ele está absorvido nessa doxa. Se ele está absorvido por uma experiência dóxica, faz parte de estruturas mentais. E romper com isso é muito difícil compreender a estruturação que o Estado faz sem ser estruturado por essa própria estruturação. Isso é complexo, ainda mais quando se trata do cotidiano. E entendendo isso, os profanos, eles sabem muito bem que eles serão bem mais consumidos, ou seja, eles podem produzir um capital comunicacional que o cientista não consegue atingir imediatamente, uma vez que esse não é o princípio da ciência. Bom, então, esses profanos, então, eles fazem uma confusão quanto ao acúmulo do saber profissional constituído historicamente. Ou seja, eles não conseguem compreender a história que envolve o próprio campo que constitui-se, historicamente falando, para definir a sua profissão ou a sua própria razão teórica. Então, como eles não conseguem fazer isso, eles estão considerando o conhecimento como uma propriedade que deve ser colonizada. Então, eles vão simplificar e planificar e trabalham a partir de um discurso. Bem, então, não compreender adequadamente um objeto sem o recurso de conceitos é uma característica dos profanos. Nesse ponto, então, há de pensar em um elemento que remete para os ritos e os cortes, como eu já falei, ou como já mencionei anteriormente. Então, isso significa que o Estado não pode ser considerado uma instituição que garanta e preserva a ordem. Não é um princípio funcionalista. O Estado não está aqui para simplesmente garantir a ordem, mas ele é uma instituição que estrutura hierarquias. E na cabeça do Estado elas precisam ser naturalizadas. E o que faz o pessoal da Pátria Educadora, neste momento, da consideração que eu faço com vocês, é justamente isso. Eles tentam universalizar e planificar a partir de conexões duvidosas. Isso beneficia muito o Estado e a naturalização das instituições hierarquizadas. Existe um pensamento conservador ortodoxo. Bem, então, a ritualização que o Estado faz depende de uma equação objetiva. Estruturar as hierarquias sociais, assim como as estruturas mentais que percebem essas hierarquias sociais. O Estado, então, é o produtor, o maior interessado por uma experiência dóxica. As pessoas acreditam no Estado e acreditam nas estruturas do Estado.
E essas estruturas podem ser estabelecidas sob o ponto de vista de uma naturalização, coisa que o cientista social vai desmistificar. E aí o Estado fica preocupado, porque está em risco ou apresenta-se um risco à sua dominação. Então, Estado e ciência são constituições diferentes, elas partem de princípios diferentes. Assim como Weber já disse, existe a ciência como vocação e existe a política como vocação. Eu não posso confundir um cientista com um político, ou um político com um cientista, porque eles partem de razões completamente diferentes. Então, o político tem suas razões, que depois nós vamos ver com Max Weber, e o cientista as suas próprias razões, porque eles trabalham com princípios de objetividade completamente diferentes. O Estado, ele é, então, esse sujeito que produz estruturas mentais e ele esclarece estruturas de hierarquias sociais. Então, o Estado não pode ser visto como uma instituição legítima ou de ordem, porque ele quer controlar os quadros sociais da memória. Então, o Estado é um desconhecido histórico e reconhecido absoluto que, pelo profano, o histórico se torna parte da experiência tóxica. Ambíguo. Isso aqui é pura ambiguidade. Porque, veja, o Estado não reconhece a condição histórica. Porque o Estado não quer entender os processos. O Estado quer entender a ritualização institucional. Ele quer ritualizar, ele quer comemorar, ele quer partilhar, ele quer ser reconhecido, ele quer se tornar sujeito, ele quer estruturar a partir de estruturas automatizadas. Então, ele é um Estado historicamente desconhecido, mas ele precisa ser reconhecido. Para ser reconhecido, nós precisamos de uma constituição histórica. Então, eu veja, quando o Estado é desconhecido histórico, porque ele não tem a capacidade de compreensão dos argumentos que a sociologia, ou em grande parte que a história produz, porque são constituições de racionalização independentemente da instituição Estado. Bom, não vou insistir na briga entre os campos, ou nessa tensão entre o campo sociologia e história, ainda que o Bourdieu persistiu nessa tensionalidade entre os dois. Porque aqui seria um curso que extrapola qualquer tipo de dimensão da minha própria capacidade do tempo que temos. Porque isso é um curso que vai demorar no mínimo uns 20 anos para a gente estabelecer, porque existe o respeito à constituição histórica do campo disciplinar específico de cada um. Então, veja, o Estado, ao mesmo tempo que ele é um desconhecido histórico, porque ele não leva em consideração esses processos que são constituídos a partir de uma racionalização das próprias ciências, ele precisa apropriar-se de uma dimensão histórica duvidosa, porque ela é ritualizada na experiência dóxica. Então, o Estado, ele é desconhecido histórico porque ele precisa ser absoluto. Há um discurso performativo no qual o Estado já é. Ou seja, já pensou numa sociedade sem um Estado? Se no primeiro momento, ou imediatamente, a sua percepção imediata, ela lhe conduziu à discussão de ausência de Estado correspondente à desordem, é porque existe um princípio de colonização do seu pensamento. Sem o Estado, nós não temos ordem. Mas essa colonização não é diretamente vinculada ao que o Estado quer que você pense, enquanto instituição ritualizada. Há um rito, e você precisa acreditar nessa ritualização. Bom, adiante para que possamos seguir para essa discussão. Então, o Estado está na experiência dóxica como discussão ou discurso de legitimação, assim como os dominantes também estão nessa ritualização. Bourdieu vai dizer que os dominantes eles não têm filosofia. Eles são silenciosos, são quietinhos. Lukács, na sua obra História e Consciência de Classe, ele vai dizer que os dominantes eles não têm consciência de classe. Bem, então, o que isso quer dizer? Quer dizer que esses sujeitos dominantes eles só possuem movimentação, eles só abrem a boca, só produzem discurso quando eles são contrariados. E aí, então, nós temos uma disputa entre a ortodoxia e a heterodoxia. Então, a doxa
possui um discurso ortodoxo porque vai conservar essa ritualização. A heterodoxia vai produzir a dialética ou negação dessa ortodoxia. Então aí os dominantes precisam se manifestar, eles precisam vir à mídia, eles precisam colocar aqueles que portam a verdade. Então nós precisamos de uma pátria educadora, seja de um dado discurso ou seja de um outro dado discurso. Pátria educadora não é um discurso que nasceu propriamente com o Brasil Paralelo, mas necessariamente o Brasil Paralelo apropria-se de uma terminologia dada por uma significação discursiva, porque ela é partidária, e nesse sentido ela estabelece uma contraposição. Porém, entretanto, nessa briga, nesse jogo, não tendendo nem para lado A e nem para lado B, mas nesse jogo é preciso compreender o que está envolvido nessas regras que eles estão jogando. Bom, aí só um princípio analítico. Então, nesse quesito, os sujeitos conservadores, como agentes do Estado, aqueles que se apropriam dos bens públicos, esses sujeitos trabalham com o princípio de que isso é óbvio. Voltamos a atenção para os videozinhos da Pátria Educadora, e é necessário agora o primeiro e o segundo. É óbvio. Você não está enxergando? Olha, se fizermos a conexão disto com isso, vocês vão ver a obviedade, isso é óbvio. Porque ele espera que aquele sujeito que esteja olhando, ele já não está, não é mesmo. E o sujeito que está olhando não vai dizer, mas espera lá, isso não é bem assim. Não. Existe uma ritualização. Veja, o Estado produz uma ritualização no qual o sujeito comum do seu cotidiano já está inerente, desde os primórdios da sua formação escolar. O sujeito já entra na escola com essa colonização do pensamento. Então, para ele não é difícil de reconhecer que isso é dado, isso é óbvio, isso é lógico. Mas só que nós temos que discutir essa lógica da lógica. Essa lógica da lógica, ela é ilógica quando se trata do fenômeno social. Bom, isso eu estou falando do ponto de vista da analítica, de um corte epistemológico. Eu preciso estabelecer a distinção. Nós precisamos distinguir esses elementos que parecem ambíguos ou lógicos. É sempre questionável uma lógica. E quando se trata do quesito da escola, a colonização do pensamento, dos quadros sociais da memória é muito forte. Então, nas escolas, quando se tem uma constituição conflituosa do argumento, ou quando se busca uma compreensão sob o ponto de vista da ciência, a ciência não é bem-vinda na escola. Pelo contrário, a escola ela produz uma reprodução como um princípio religioso de vida ou morte. Ou seja, não. O princípio da escola é um princípio da reprodução da experiência dóxica. Então, a escola funciona como estruturas mentais a fim de compreender a obviedade do mundo. O mundo é óbvio, vamos então compreender. Então, o Estado estabelece a disciplinarização dos corpos a partir de suas funcionalidades sociais, como, por exemplo, o papel do professor como agente do Estado. Eu sou um agente do Estado. Então, ao mesmo tempo que eu digo acerca do Estado, sob o ponto de vista da ciência, preciso ter cuidado, porque existe um discurso que precisa também ser controlado. Então, o professor é um agente do Estado. Como? O Estado é quem diploma o professor. O Estado é quem estabelece respeito aos componentes curriculares. O que é mais importante, a matemática ou a filosofia? Sob o ponto de vista do utilitarismo, é claro que é a matemática. Porque existe uma dominação disciplinar aqui. Então o Estado, além dele diplomar o professor e garantir que ele esteja ali a partir do seu serviço ou do seu bem comum, nesse processo de partilha, é preciso entender também que o próprio Estado ele regula as disciplinas. Qual é mais importante? O que é melhor do que outra? Quem tem mais privilégio? Então existe uma indução do pensamento de consagração para aqueles que respeitam os ritos, seja para o professor, seja para o aluno. Olha, se você seguir os meus passos, ou se você seguir respeitando as normas do currículo escolar, você terá sucesso. O que você precisa é de sucesso. Qual é o sucesso? Bom papel social no mercado de trabalho. Ponto.
Então, isso tudo respeita o quê? Respeita um princípio funcionalista do Estado e respeita também a própria hierarquização. Ora, então, vou citar Bourdieu. De um lado, os ritos de instituição, o sistema escolar, que realiza os ritos de consagração. De outro, o Estado, que faz funcionar o sistema escolar. A escola estabelece o rito de consagração. Respeite, ordem, compromisso, competência. Por outro lado, o Estado é quem faz todo esse sistema funcionar. Então, o Estado ele controla toda a vida do sujeito, todo o seu tempo, assim como também o seu pensamento. O Estado ele produz um sistema de colonização dessas estruturas. Então, as estruturas não são elementos predados ou são automatizados, mas são constituições. As escolas, ou nas escolas, o que funciona são estruturas mentais a fim de compreender a obviedade do mundo. Então, o Estado estabelece uma disciplinarização dos corpos a partir de suas funcionalidades sociais, como, por exemplo, o papel do professor. Ou seja, o professor é um agente do Estado. Então, a estatização da educação ou a sua própria privatização, não podemos negar essa circularidade das estruturas das quais o Estado controla ou coloniza. Então, diplomar alguém é uma atividade de Estado. Então, a diplomação de alguém, seja no campo da graduação, na educação básica ou na pós-graduação, ou em todas as esferas da formação formal, o Estado está lá para diplomar. Se o Estado não garantir a diplomação, não há formação. Então, o Estado ele garante a diplomação. Então, o Estado ele garante o respeito aos componentes curriculares. Quais disciplinas são mais importantes que outras? Então, qual é mais importante? Eu estudar matemática e eu estudar filosofia. Ou melhor, o que é mais importante? Estudar matemática ou estudar artes? Como então determinados saberes eles são marginalizados, ainda que necessários para a constituição do cidadão ou do sujeito historicamente constituído? Então essas discussões elas são polarizadas no Estado sob o ponto de vista de um discurso de dominação ou de hierarquização. Então o Estado legitima essa hierarquização. O Estado é o oficial que determina o oficial. Então esses agentes do Estado, eles oficializam o que é oficial porque eles trabalham com Constituição. Aí voltamos ao princípio ambíguo da palavra Constituição. Então, o sujeito diplomado, o sujeito que respeita os componentes curriculares, então nós temos uma indução ao pensamento de consagração. O sujeito que respeita as regras da Constituição hierarquizada do Estado ou pelo Estado é um sujeito que vai se consagrar. Então é um sujeito que irá ocupar posições fundamentais dentro da sociedade, tem um papel. Então esse sujeito ele é funcionalmente constituído não para que ele possa estabelecer uma compreensão do seu lugar social, mas para que ele exerça esse lugar social. Há uma diferença muito grande entre compreender o que se faz e exercer aquilo que faz. Porque a escola, se você respeita todo esse processo de consagração, você vai transitar em meios das quais esses meios são partilhados com reservas para a sociedade a partir dos bens públicos. Ou seja, já existe uma hierarquização de quem vai formar no que, a partir de que, e existe uma discriminação das próprias formações. Bem, para citar Bourdieu diretamente, abre aspas, de um lado, os ritos de instituição, o sistema escolar que realiza os ritos de consagração, e de outro, o Estado, que faz funcionar o sistema escolar. Então veja como é que o Estado funciona. Então o Estado ele garante o funcionamento do sistema escolar e o sistema escolar garante a ritualização da qual o Estado comemora. Qualquer forma de ritualização ou qualquer forma de processo que não esteja diante dessa ritualização, ele é desvalorizado. Voltamos lá para a primeira unidade, então. Escola sem partido. Então, qual é o princípio de escola sem partido?
De um lado existe uma discussão de solidariedade, de universalização de todas as partes, direitos iguais. Esse é o discurso oficial. Por um outro lado, existe uma prática punitiva, denunciativa dos profissionais das áreas de ciências humanas e sociais, porque não podem expressar o que está acumulado historicamente falando na constituição da própria disciplina. Então, são movimentos sociais que, por sua vez, eles têm uma identificação ou uma busca de uma identidade na qual eles vão produzir um contrassenso em relação ao pensamento científico. Então, nas escolas, o princípio analítico não funciona. Então, é preciso recorrer nas escolas ao recurso do discurso. Então, o cientista que quiser se fazer parte do sistema de ensino, ele precisa discursar, ele precisa produzir dispersões as quais esse público poderá algum dia compreendê-lo. Mas ainda assim, a escola não é o lugar da ciência, uma vez que esse público, que é hierarquizado por faixas etárias, por disciplinas, por tempo, por temporalização mecânica, esses sujeitos eles não estão preparados para ouvir certas informações. Então, a escola é um processo de experiência dóxica, porque a ciência não tem espaço. Então, esses elementos que fazem parte do ensino são elementos do qual satisfaz o interesse do Estado. A ciência ela está à margem disso tudo. Ainda que a escola diz produzir ciência. O que nós temos é, então, produções de pensamentos técnicos, que são pensamentos voltados para o mercado de trabalho, porque existe uma instrumentalização do pensamento, e o pensamento ele não é descolonizado. Não há um processo decolonizador do pensamento. Então, o pensamento dentro das escolas, eles são feitos para serem colonizados a partir de quadros sociais da memória. Bom, então eu espero que essas três partes desse texto do Bourdieu tenham ficado bem explanado para vocês, e nos encontramos no próximo vídeo para continuarmos essas discussões em torno dos problemas vinculados ao Estado.